a gente às vezes não entende a inteligência artificial como uma mediação, a gente acha que é uma ferramenta. Ela fala muito isso, É. assim, não só pra IA, mas também pra tecnologia de forma geral. É. Como que você contra-argumenta isso? Foi a primeira coisa que fez a escola mexer e pensar. Você imagina, ela faz parte da família das Nações Unidas, né? Ela é uma agência. Prima da ONU, assim? Não? Ela é prima, não, ela é filha. Começa mais um MestreCast, onde nós discutimos o futuro da educação. Eu sou o Alexandre do Bugras. Eu sou o Felipe Baldi. E, cara, se você quer o futuro da educação, quer aprender mais sobre isso, quer crescer na área de educação ou poder mudar o Brasil junto com a gente, já segue, já curte o canal. Quem que a gente tem hoje com a gente, Felipe? Hoje nós temos um convidado para ajudar você que está em casa. Se você quer se aprofundar e quer entender melhor sobre os impactos da inteligência artificial na educação, hoje eu vou ficar aqui só assistindo. Porque você entende muito de inteligência artificial, eu vou ficar aqui só escutando. Vai ser um episódio diferente. Ale, mas o nosso convidado, cara... Na verdade, eu vou fazer uma pergunta pra gente começar aqui. Você já entrevistou muita gente, certo? Já muito. Muita gente. Agora, você já entrevistou alguém que palestrou e ministrou aulas em mais de 20 países? Pensa aí. Eu nunca fiz isso, não. Em mais de 20 países. É Mais isso de 20 mesmo? países? Confirma isso? 20 países. Ele é jornalista, ele é educador, consultor da Unesco, escritor, ele inclusive é fundador também da Zeitgeist. Ele já fez muita coisa. Ele tem o currículo mais longo que eu já vi e mais diverso também. O nosso convidado é Alexandre Sayad. Obrigado. É longo porque eu tenho 49 anos. Entendeu? Se fosse curto, ia ser uma frustração com essa idade. Mas obrigado. Mas nessa coisa de falar para outros países não quer dizer nada. Quer dizer que você tem alguma coisa para levar, mas também não leve isso tanto a sério assim. Pô, tá vendo? O cara é resenha e é humilde ao mesmo Não, tempo mas também. Bora não, demais, mas cara. tô sendo sincero sobre isso, porque senão a pessoa acha, pô, o cara, não, mas é porque você vai circulando e as pessoas vão se interessando, igual eu vim parar aqui, tô feliz de estar aqui. Pra mim é uma honra estar com vocês, então Pô, a honra é da mesma nossa. maneira quando alguém me chama em outro lugar, entendeu? Não tem Pô, diferença. e, cara, tipo assim, quais foram esses países todos, assim? Como que acontece de você palestrar em tantos países? Não, na verdade, eu já rodei 60 ao todo. De né? visitar. De visitar, mas vamos dizer, 2/3 deles eu fui como primeiro motivo a trabalho, por conta da educação. Quer dizer, a educação me levou para o mundo, né? E também visitei, Como jornalista, obviamente. Como jornalista, mas como um profissional que pensa políticas públicas, que faz projetos em educação, que começou a estudar IA, como o Felipe falou, né? Então, um pouco de cada coisa foi me levando, né? Agora, de uns 12 anos para cá, Alexandre, eu comecei a coisa das línguas sempre foi muito natural para mim e eu tive um interesse muito cedo em trabalhar com o mundo. Sempre gostei, morei em Londres quando eu era jovem, mais jovem, 20 e poucos anos, um pouco na Itália também. Então, essa coisa de explorar o mundo era uma coisa minha. E de certa maneira, acho que inconscientemente você vai trabalhando para isso, né? Então, eu comecei uma consultoria com a Unesco lá e hoje eu acho que em 4 boards internacionais, assim, quer dizer, um na Bélgica, que é a Europa, que olha para a Europa como um todo, que é a EAV, que é a Associação Europeia dos Direitos da Audiência, quer dizer, que conversa com quem assiste ou quem é o internauta, né? Estou na Unesco de Paris e no Uruguai, quer dizer, então uma coisa chama a outra, né? Na DCN, que é uma rede americana que agora está um pouco calada, mas que me levou para as Filipinas, para a Coreia do Sul, para a Austrália, e a Unesco muito para a África, a Unicef eu trabalho. Então, assim, acho que uma coisa vai puxando a outra. O eixo central é educação, transformação da educação e cultura. Isso vai se combinando um pouco assim, e aí eu, já como um pouco mais acadêmico, às vezes sou chamado por uma universidade. Tem as escolas de verão que são muito comuns na Europa, então geralmente eu vou à Grécia em julho para dar uma aula na escola de verão de uma universidade grega, de Tessalonique, então já foi 2 anos seguidos. E eu estou fazendo meu doutorado em Barcelona. Você não para. E é presencial. Então, quer dizer, eu preciso ir para lá com uma certa frequência. Então, junta isso tudo, e meu cartão de milhagens explode, entendeu? Mas não tem, quer dizer... Eu tô cansado só de ouvir aqui. Viagem, velho, tá doido. Mas cansa muito. E o lugar mais remoto que você já foi aqui, que é assim, mais incomum? Eu não sei, acho que as Filipinas, talvez, em termos de... Não é um lugar tão explorado, apesar que ela está sendo descoberta pelo lado da natureza. Tá ficando bem popular agora para visitar. Bem popular agora, né? As Filipinas, olha, eu vou dizer, é um lugar, assim, em termos de natureza, mais excêntricos que eu já fui. Uma natureza meio pitoresca, assim.
diferente do que a gente tem no Caribe ou na América do Sul, né? E também eu fui para lugares da África incomuns, como a Zâmbia, né? Como a Nigéria, né? E da Europa incomuns, como a Lituânia, como a Letônia, né? E aí a Jamaica, e por aí vai. Quer dizer, tem os lugares comuns e tem esses que não são tão turísticos, né? Eu acho como na Indonésia, um pouco por causa de Bali. A Indonésia eu achei muito parecido com o Brasil, assim, a vegetação lá. Assim, Mas não, acho que tipo Angra dos todos. Reis. O Sudeste Asiático, de forma geral, eu acho que tem. Tanto é que o café, o coco, as frutas que a gente tem, algumas nasceram lá e a gente se apropriou. Porque é o mesmo clima, o mesmo tipo de vegetação. Outras a gente começou aqui, eles lideraram o comércio dessa fruta. Por exemplo, coco hoje, a gente acha que a gente exporta coco, mas quem exporta mais coco é algum país preciso lembrar qual, do Sudeste Asiático, que pegou a nossa expertise, uma planta e levou para lá, né? Cacau dá lá, né? Então tem essa questão mesmo. Agora, as Filipinas, só para a gente falar um pouco disso também, ela tem uma questão das rochas vulcânicas. Então, as ilhas são diferentes das ilhas brasileiras ou do América do Sul, porque elas começam com pedras, elas quase não têm praia, elas são já de pedra saindo da água, e a água é verde de um jeito que eu nunca vi. Então, deixa uma natureza diferente, não é mais bonita ou menos, mas é diferente do que a gente está acostumado na América. Pô, tô doido pra ir, cara. O lugar mais maneiro que eu fui foi o Galápagos, já foi? Não, cara, aí É, morro muito de foda. vontade. O último convidado aqui agora veio o GigaCast, foi a primeira pessoa que eu conheci que já tinha ido. É cara. mesmo? Pessoal, pô. Você gosta de mergulhar, não? Gosto, já mergulhei em Angra, falando de Angra, já fiz. Faz tempo que eu não mergulho, mas Angra foi um lugar que eu amei mergulhar, assim. Agora, nas Filipinas é ótimo pra mergulhar. Pô, eu tenho certeza. Eu mergulhei ali perto também, na Indonésia, na parte que ali mais divide a ilha com Papua Nova Guiné, Papua sabe? Nova Guiné, sei. Chama Rajampati lá, que é um dos melhores lugares de mergulhar do mundo também. Que Só que legal. do Galápagos nada compara, velho. Nada compara, Você né? mergulha, cara, e você vê coisa de, assim, mais de 1000 tubarões. Caraca. É mesmo? É inacreditável, assim, porque é o primeiro lugar que você vai ter, tipo, terra, bastante terra e tal, lá da Austrália, praticamente, assim, é muito fundo. Isso mesmo. E aí, cara, lá os tubarões vão pra limpar a barriga, né? Então os peixinhos ficam limpando as barrigas deles, ficam rodando ao teu redor, assim, milhares de tubarões. Nossa, Negócio que inacreditável, louco, assim. cara, que maluco. Eu tava lembrando também, Indonésia, né? É um lugar interessante para se mergulhar também, que falam, que sempre citam, né? Mas eu achei diferente a natureza da Ásia, assim, do que a gente tem aqui. Não, a Ásia, pô, tem que explorar muito mais, né? E muito também a mais. cultura é muito diferente, né? diferente, Tudo diferente e tal, né, Aí é cara? passar por um portal, né? Bem, mas vamos falar de outra coisa, Vamos. que senão a gente vai falar de viagem pro resto do Eu queria mergulhar episódio. em um assunto aqui que você falou, que claro. é sobre a Unesco. Sim. Qual que é o papel da Unesco hoje no mundo? Bom, as Nações, ela faz parte da família das Nações Unidas, né? Ela é uma agência, é É tradução. tipo uma prima da ONU, assim? Não? Ela é prima, não, ela é filha. Filha. Ou ela é a própria. Porque o que a gente chama de ONU é um núcleo um núcleo meio que central político. Mas a ONU tem muitas agências que vão olhar para outros temas. Então, eu vou dar um exemplo. O Unicef Uhum. é uma agência das Nações Unidas, né? A gente às vezes não faz essa relação, né? A OIT também, a Acnur, de refugiados também, a Unesco também, é uma agência das Nações Unidas para educação, ciência e cultura. Essa é o que significa a sigla Unesco. Exatamente, né? Então, a Unesco vai olhar para esses temas num sentido de propor políticas públicas que olhem para equidade da educação, para equidade de currículo, para, de certa maneira, tentar normatizar. Ela não tem um caráter normatizador, mas ela tem propostas de políticas públicas para os países membros. Quer dizer, ela desenvolve ações, políticas públicas, propostas, livros, guidelines, think tanks, sobre esses três temas: educação, cultura e ciência. Uhum. Então tem desde uma parte que é bem acadêmica, que você reúne às vezes think tanks de acadêmicos para pensar um tema específico, até essa questão, por exemplo, da inteligência artificial na educação. A Unesco lançou 2 guidelines muito interessantes, que eu não... A minha consultoria é para a área de educação midiática. Tá. Eu comecei há muito tempo, e o que eu fiz no meu mestrado foi um pouco fazer essa ponte
entre educação midiática e IA, olhando a IA como uma nova mediação nossa. Até coloquei na mesma linha evolutiva da televisão, para a gente entender como a gente enxerga o mundo por ela, né? Conta mais, conta mais. Não, é porque a gente às vezes não entende a inteligência artificial como uma mediação, a gente acha que é uma ferramenta, né? O termo ferramenta é uma tradução super pobre do termo tool, de inglês. Então, você pensar que a IA, com todo esse impacto que vocês conhecem, conversam, é um martelo, tem uma coisa estranha aí em usar. Então, às vezes, o mundo da educação usa muito a palavra ferramenta para... usava, eu acho que está mudando, para diminuir a importância que a tecnologia pode ter e como geralmente a pessoa não tem domínio, fala, isso é só uma ferramenta. Mas, na verdade, o Pierre Levy, já nos anos 90, falava, olha, o que está acontecendo com as tecnologias é uma transformação na cabeça da gente. Ele fala do hiperlink, especificamente, e ele usa o termo como língua, ele fala tecnologia é linguagem, não é ferramenta. Se a gente acredita que tem uma cultura digital, é porque teve uma linguagem digital, né? Então essas transformações todas, e eu coloco a IA como uma mediadora do ser humano para com o mundo, como a TV foi, eu citei agora, e o rádio. Quando o rádio chegou na escola, Felipe Alexandre, foi a primeira coisa que fez a escola mexer e pensar. Você imagina, jornal não era uma mídia de massa, anos 20, anos 30. Por quê? Porque se pegar a curva de alfabetização do mundo, recente, né? É recente. A universalização da alfabetização é algo muito recente, não só no Brasil, nos outros países também. O cinema estava se desenvolvendo e a fotografia não era uma linguagem democratizada ainda, né? Então o rádio é o primeiro aparelho que começa a falar dentro da sala do cara, com uma maneira veloz, e os Estados Unidos desenvolveram muito. Quer dizer, o aparelho deixou de ser um armário inteiro para ser um aparelhinho aqui em 5 anos. E barateou. O Brasil chegou com 10 anos de diferença, nos 30 mais ou menos. Mas os professores começaram a ver que, além da biblioteca, os alunos estavam trazendo informações da radionovela, do radiojornal, do anúncio. E aí começa um movimento de educadores e comunicadores para tentar ver como é que a escola vai dialogar com a mídia de massa, que depois, acho que para minha geração, e vocês vão ter pego uma pontinha disso, foi a TV que bateu. Porque a TV nos anos 80, 90 e até o começo de 2000, cara, foi um grande enigma para a escola. Assim, ela não sabia o que fazer com aquilo, mas a TV, depois da criação do Vila Sésamo, que é um programa que nasceu nos Estados Unidos, Sesame Street, né? Ela começa a ser respeitada. Existe a TV educativa, tem os public broadcasts, a PBS, a BBC de Londres. Então daí começa... Mas demorou, cara. É uma narrativa dura da televisão para chegar. E eu sinto que a inteligência artificial, sim compreendida como uma mediação que tem suas características particulares, você não pode comparar literalmente com a TV, porque primeiro que ela é um híbrido, né? Ela tem um pouco do humano e tem um pouco da máquina aí. Ela lê dados, né? E você interage com a interlocução, você interage com o meio. Uma coisa com a TV você não interagia. A pessoa falava e tinha uma mediação no meio. Então tem uma série de particularidades, mas eu comecei a estudar IA como uma mediadora nossa para com a leitura de mundo. E aí então eu faço essa ponte. Você está estudando mídia? Se estudar mídia é importante, em compreender IA também é importante. Porque faz essa ponte de leitura de mundo. Quer dizer, então é menos um olhar instrumental. Eu sei que a IA bomba de ferramentas para gestão, né? Bomba de ferramentas para melhorar a aprendizagem, né? Ela interfere na gestão escolar, ela interfere no ensino-aprendizagem, ela interfere na cultura do aluno. Antes dele entrar na escola, ele já está vestido de IA de alguma maneira, porque ele interagiu de alguma maneira com algum bot ou com uma intermediação em rede social, né? Mas, sobretudo, de todo mundo que está na escola, é mediado pela IA na sua relação com o mundo. E é isso que às vezes a gente não percebe. Então tem uma educação que tem que ser para todo mundo em cima da IA. Racionaliza um pouco mais, assim, pra mim, na questão que eu gostei muito da sua crítica, que a escola fala muito isso. A tecnologia, IA não é ferramenta, Não, a IA é ferramenta. é ferramenta. A escola fala muito isso, assim, e não só para IA, mas também para tecnologia de forma geral. Como que você contra-argumenta isso? Assim? Eu contra-argumento da seguinte maneira. A tecnologia, de forma geral, ela
e aí eu uso muita literatura que... Acho que o Pierre Levy é o cara menos acadêmico, é um cara que... Eu sugiro esse livro Tecnologias da Inteligência, é um livro delicioso de ler. Ele publicou quando ele começou a entender o que o hiperlink fez no cérebro das pessoas, porque antes do hiperlink a gente lia só linearmente as coisas. Para pensar nesse impacto. Você lia página 1, página 2, página 3, era assim. Agora você vê lá o vídeo, quem é esse cara? Tal. Nossa, o que é o negócio que É. ele faz? Aí você vê que vai voltando e tal. Mas veja, Ale, que ele estudou o hiperlink na época do hipertexto. Aquele primeiro hiperlink lá que carregava uma página em branco com texto na internet e as palavrinhas linkadas. E ele começou a ver uma transformação do cérebro. Ele coloca 3 momentos. Ele coloca a oralidade como uma tecnologia da inteligência, que é o nome do livro. Quer dizer, na oralidade, por exemplo, se eu te encontrasse na rua e a gente só tivesse a oralidade, eu ia ter que recuperar toda a minha última fala com você. Veja, a construção... Para chegar onde eu quero chegar. Quando surge a escrita, ele fala que é um momento, por exemplo, que surge a teoria. É o primeiro momento que o homem consegue criar uma teoria, porque consegue escrever e comparar padrões. Veja, já começa a relacionar com a IA um pouco, porque tem a ver com padrões. Né? E aí ele pega no hiperlink nos anos 90. Então o Pierre Levy ele já fala que a tecnologia é uma linguagem. Então antes da IA, quando a internet era não algorítmica, digamos assim, porque ela começou não algorítmica, ela começou com uma conexão via servidor. Hiperlink mesmo, né? Era hiperlink e você puxava de servidores, mas você não tinha nem conteúdo para algoritmizar, você não tinha dado para algoritmizar. Então, você tinha uma relação mais direta com quem estava escrevendo ou com aquele texto, né? O algoritmo surge a partir do momento que você tem, quer dizer, ele surge para a IA, porque ele é centenário, né? Ele é milenar o conceito, mas na matemática. Mas ele surge para a IA quando você começa a ter um volume imenso de dados digitalizados e você, de certa maneira, tem que hierarquizar a informação. Né? Mas no começo da internet, você ia puro na navegação. Você não tinha memória de navegação, você não tinha sugestão, nada, você ia puro. Né? Mesmo antes da surgimento da IA, eu já encarava o digital como uma linguagem. Foi quando eu comecei a trabalhar com as práticas de educação em mídia. Então eu fazia projetos nas escolas onde os alunos iam entender toda essa linha do tempo que eu dei para vocês, mas de uma maneira muito mão na massa, porque o rádio ainda estava ativo, falando de 2003, 2004, 2005, há 20 anos. Mas estava chegando uma coisa nova, a internet, mas calma aí, como é que a gente trabalhava com linguagem wiki, criava link na mão, não sei o quê. A inteligência artificial é mais um passo para essa evolução, então é assim que eu justifico. Mas mais uma coisa, Felipe, aí muitas pessoas colocam a IA como uma tecnologia de propósito geral, você já deve ter ouvido falar nisso, quer dizer, como uma TPG, que é, os caras que colocam ela como uma TPG, são os caras que colocaram a máquina a vapor. Que é o TPG? Tecnologia de propósito geral. Tá. O que é isso? Uma tecnologia estruturante. Ela não vai ter um impacto pontual. Então a IA não vai ter um impacto só no mundo da comunicação. Quer dizer, ela não é um avatar. Ela não é mesmo É qualquer coisa, né? Que você quiser usar ela para ela não é simplesmente... ela vai estar estruturante da sociedade como um todo. Então ela vai ter impacto ambiental. Só de você encarar como uma TPG, porque o que está na lista de TPG? Revolução Industrial, máquina a vapor, depois o uso do petróleo, depois microchips, depois internet e depois IA. Os caras põem poucas coisas nos últimos 500 anos como uma tecnologia de propósito geral. Então isso significa que ela já tem um impacto que é sistêmico, é no sistema, não é pontual. Interessante. Então só de você olhar aqui, você já pode perceber que a gente precisa compreender desse ecossistema que ela faz parte, que é a sociedade, como ela está impactando. Eu acho que a gente está aqui num ambiente super privilegiado, compreender como a IA age muda a nossa maneira de pensar a sociedade. Muda como a gente pensa? Claro. Aí as pesquisas mais recentes falam de cognição. Eu não gosto de fazer umas comparações, mas essa eu acho que por enquanto está válida. Até a próxima pesquisa sair um pouco com a calculadora científica. Porque, veja, quando a calculadora científica vira desse tamaninho, o engenheiro não deixa de fazer equação. Ele precisa da equação. Deixa eu fazer conta, né? Ele deixa de fazer a conta. Mas ele precisa da equação para justamente digitar.
qual que é o processo, que processo se perde nesse arco cognitivo? Se perde o tempo que ele ficava fazendo conta. Era importante? Eu acredito que sim. Mas, por outro lado, o quê? Tomava muito tempo dele, que provavelmente esse pedaço da cognição dele ele destinou a outras coisas. Teve um convidado aqui que ele veio e trouxe uma analogia interessante, né? Que ele se chama Felipe Guizoli, ele tem um negócio de preparatório, que chama Universo Narrado. E a gente questionou muito assim, né? A galera da nova geração fica muito assim, tipo, porra, velho, pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Não serve pra nada esse negócio aqui e tal, tudo mais. E ele trouxe uma perspectiva que eu achei muito interessante, que é que, cara, a matemática, ela é a musculação do cérebro, né? Então, pô, com certeza tem valor, pô, pra você se desenvolver e tal e tudo mais, mas, tipo, pô, você fazer a conta você mesmo e tal, você saber fazer tem valor. Você fazer todas as vezes... Pois é. Eu acho que aí, fazendo analogia, eu concordo, e matemática é uma linguagem, a gente precisa pensar nisso. Quer dizer, quem é matemático, olha esse estúdio, ele começa a olhar como linguagem. É muito louco. Ele começa a olhar angulações, e é louco isso. Eu não, a minha cabeça não é assim, mas tem gente que funciona assim. Agora, fazendo paralelo com a IA, eu acho que a IA vai poupar pedaços de raciocínio nosso, já está. Ela pode deixar a gente mais preguiçoso, sim. Se ela não for bem usada. Acho que ela... Agora, eu acho que não dá para saber ainda onde a gente vai colocar esse pedaço que a gente está poupando de raciocínio. Se isso vai ser usado em termos de elasticidade cerebral, de tempo, de cognição, para outras coisas mais avançadas. Né? Então, ela poupa. A IA para mim hoje, tirando todo o hype, acho que o hype estraga muito para falar de IA, acho que tem muito hypado. O que ela é hoje, ela é uma ótima assistente, assim, eu não vejo ainda a IA, assim, eu vejo as pessoas falando, futuristas, mas eu não vejo hoje como um grande substituidora de... Eu acho que ela assiste, ela substitui tarefas de automação ainda, muito. Ela está muito ligada à automação. O que você vê, Ale? Eu queria saber um pouco do... O Ale é especialista nisso, né? Como que você vê isso? Cara, assim, 95% dos projetos de IA não fazem nada, né, na verdade. Então, todos não tem efeito nenhum, assim, né? Então, o que você tem um progresso radical hoje é em código, né? Então, para você programar, tipo, a aceleração é bizarramente mais rápido. Para, cara, produção de conteúdo... Tipo, cara, as pessoas que sabem usar estão tendo resultados radicais, assim. As pessoas que não sabem usar... A maioria das pessoas não sabe usar ainda. Então, cara, tipo, quem sabe fazer, mas é tipo, sei lá, parecido com o Excel, de certa forma, sabe? Que é tipo, pô, quem sabia usar Excel, cara, lá atrás, pô, era um superpoder bizarro, assim, né? Que você conseguia... Cara, você fazia um monte de conta, um monte de coisa que a pessoa ia demorar anos, você fazia ali muito rápido e tal, né? E eu acho que assim como o Excel, você tem que conseguir treinar e desenvolver essa habilidade de usar a ferramenta e tal, né? Então, as pessoas... Em geral, hoje usam mais parecido com o Google, assim, né? Que é mais para ter acesso à informação. Então, tem um negócio que é bem curioso, assim, que se você olha... Tem um livro do TikTok que chama The Attention Factory, assim, que é bem legal. Que ele fala que a internet teve várias eras. Então, a primeira era foi a era dos portais, né? Então, você tinha lá o Portal Terra e tal, que você meio que... As outras, né, pessoas meio que tinham curadores que decidiam o que você conseguia encontrar na internet e tal. E é tudo sobre como você acessa a informação, né? Aí depois a próxima onda foi a onda da busca, né? Que agora você tem os buscadores, que você pode pesquisar alguma coisa e ele vai achar pra você e tal. Então o negócio tem mais intent, né? Intenção. Intenção, né? De fazer, de procurar o que você tá procurando. E aí começa a ir pra um lado que é mais, tipo, cara, social, né? Então você deixa de... Pô, buscar as tuas próprias dúvidas, como as pessoas ao teu redor estão criando novas dúvidas na tua cabeça, que aí você começa a acessar essa informação. E aí veio uma nova fase, cara, que são a fase dos algoritmos de recomendação, né? Que é onde a inteligência artificial, não de modelo de linguagem e tal, mas tipo o feed do TikTok, do Facebook... Não, mas é o algoritmo de recomendação mesmo. Exato. O meu mestrado foi em cima desse pedaço. Pô, perfeito, né? Porque não tinha nem IA generativa quando eu fiz o mestrado. Então eu fiz em cima do algoritmo de recomendação, desse pedaço. Que era, pô, a coisa mais desenvolvida de uso de caso de uso demais. Que é, pô, você não escolhe mais o que você vai aprender. O algoritmo, baseado no que você já aprendeu, decide por você o que você quer aprender, né? Então, pô, você pode ter isso como um mecanismo, cara, de doom scrolling, né? Que você só aprende desgraça e tragédia e tal. Isso.
Mas você também, cara, pode treinar o algoritmo só pra te mostrar coisa boa, né? Então, por É. exemplo, cara, uma coisa que é bem praticada na galera que cria conteúdo business, por exemplo, é você criar um novo Instagram e nessa página você só seguir páginas de negócio ou páginas que você quer se inspirar. E aí, cara, você não tem que mais ficar procurando. O Instagram mesmo vai te mandar quais são os conteúdos bons, os conteúdos viralizados. Você vai usar isso, pô, como referência, como aprendizado e tal. Então, eu acho que com o modelo, as LLMs, assim, cara, é mais uma ferramenta, só que falta. O modelo de recomendação sozinho consegue mudar o mundo? Não, mas o modelo de recomendação junto com um monte de conteúdo, junto com um monte de dados, junto com tudo, consegue fazer ótimas sugestões de entretenimento e conhecimento. Então eu acho que o que falta hoje não são os modelos já conseguem resolver a maioria dos problemas, o que falta é a camada de experiência do usuário, sabe? Sim, sim. Então, Por lá eu concordo. Mas pro lado da educação, eu acho que tem uma coisa que são as habilidades para você com a IA, né? E eu acho que a gente precisa também estar preparado para a IA. E aí é o pensamento crítico. Que essa palavra eu estudo, esse conceito foi que eu estudei no mestrado. Eu acho que o pensamento crítico é o que vai nos salvar dessa automação O que é o total. pensamento crítico? Então, cara, eu fiquei... comecei a escrever o mestrado, minha orientadora foi a Dora Kaufmann. Todo mundo fala isso também, né? Criatividade, pensamento crítico e ferramenta que você falou. O que Felipe, a gente me irritava profundamente, porque era um termo de marketing, cara, ninguém sabia o que estava falando, e eu comecei a ficar super curioso. O que de fato é pensar criticamente, né? Eu fiz com a Dora Kaufmann, foi minha orientadora, minha grande mestre no meu processo. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu acho que eu escrevi umas 200 páginas sobre a história do pensamento crítico, cara. Quando eu entreguei para ela falou: Alexandre, você não está fazendo um mestrado sobre inteligência artificial? Tá discordando, porque de fato eu me empolguei. Volta, né, eu Alexandre? demorei, volta para a realidade. E pensamento crítico, cara, foi se perdendo. Eu achei um cara que eu acho que foi o cara que, de certa maneira, trouxe o pensamento crítico para a educação de uma maneira não... Ele sai um pouco da escola de Frankfurt, de umas correntes que traziam... E começa a falar como é que é isso no currículo, se chama McPack. John McPack, ele escreveu um livro sobre isso. E ele fala, olha, ter pensamento crítico é você não aceitar de cara uma coisa, é você suspender o que você acha. Ele usa esse termo, suspender o que você acha, analisar com base nos fatos, aí sim desce o que você estava analisando e emite uma opinião. Achei super interessante. E no Brasil, o John Dewey, que era um americano, quer dizer, que trouxe a questão da cidadania para o currículo americano e tal, o John Dewey influenciou muito com Anísio Teixeira, que é um educador baiano que eu adoro, acho que é o educador brasileiro que eu mais gosto. É o cara que... Eu não sei quase nada sobre ele. Ele é muito conhecido, gente. Não, ele não é muito conhecido, esse que é o problema. Não, na verdade, eu não conheço ele. E aí eu vi alguns educadores falando muito bem dele. Eu falei, cara, eu preciso conhecer mais sobre Porque sobre a ele. gente... O Paulo Freire é fantástico, mas todo mundo fala Paulo Freire. Eu geralmente não gosto de falar igual que todo mundo... Eu fui conhecer um pouco... E uma experiência que eu tive com o Gilberto de Mestai, que era um jornalista da Folha aqui, muito amigo meu, um cara genial que faleceu, foi fundar uma organização na Vila Madalena que trabalhava a educação comunitária. Ele fundou, eu ajudei ele, chamado Cidade Escola Aprendiz, e outras pessoas geniais junto com a gente, um time, né, uma equipe, que trabalhava educação comunitária, e eu e o Gilberto levando essa coisa da educação para a mídia, fazendo programa de rádio, TV com os jovens, Fernando Rossetti também na época. O que eu aprendi naquela época foi que o pensamento crítico já estava perdendo essa noção, né? Mas, enfim, voltando à tua pergunta. O Anísio Teixeira apareceu na minha vida quando eu fui trabalhar com o Gilberto. Porque o Anísio Teixeira é o cara que traz de volta para a educação essa ideia de que a educação não é a sala de aula, mas ela é a comunidade. Ele traz o conceito de escola-parque, porque ele foi secretário de Educação do Rio, ele trabalhou em Salvador, trabalhou no MEC. Aliás, 1930, o movimento Escola Novista é quando o MEC surge como o Ministério da Educação. E aí surge o movimento Escola Novista, que justamente pega as ideias de John Dewey, que eu citei, e traz para cá, fala, a educação não é industrial, não é apertar parafuso. A gente precisa ter um outro arcabouço de cidadania, de pensamento científico, de pensamento crítico para dentro do currículo. E é justamente na década de 30 que a educação brasileira começa a querer ter um propósito universalizante.
Quer dizer, é na década de 30 que a gente começa a pensar que a educação não é para a elite, ela é para toda a população. Começa lá, a gente só vai obter números realmente bons nos anos 2000, 70 anos depois. E mesmo assim com um dropout, né, com uma desistência muito forte, mas com uma entrada 97%, começa a chegar nesses números, 98%. Então, o Anísio Teixeira é o cara que, de certa maneira, traz essa ideia de cidadania e pensamento crítico para o currículo do Brasil. Né? Mas, cara, isso é de Sócrates e Platão. Quer dizer, uma ideia que nasce na Grécia Antiga e vai sobrevivendo, cara, a humanidade toda. E é curioso, porque na Revolução Francesa era um elemento liberal. O pensamento crítico estava no cerne da Revolução Francesa. E depois ela passa para o marxismo. Ela é um elemento central do marxismo e da escola de Frankfurt, um pouco mais para frente, que é justamente a escola de Frankfurt que vai olhar para a televisão e vai falar, olha, isso aqui é um meio de produção de cultura de massa, não interessa para ninguém, é uma reprodução. Você vê como as coisas estão ligadas, né? Então, o meu propósito é esse pensamento, o que eu estudei no mestrado é este pensamento crítico que olha para a TV e fala, isso é uma reprodução, isso é alienação, tem que ser ressignificado na época da IA. Porque a IA tem uma outra questão por trás, ela tem um outro funcionamento e tem uma série de impactos éticos. Então, que pensamento crítico a gente precisa ter para o uso da IA? Aí que chega no mestrado. E como não tinha IA generativa ainda, essa coisa da educação com a IA ainda não estava muito. Então eu também não avancei porque eu não tinha muito elemento para avançar no mestrado. Mas daí começa o MIT primeiro, solta um currículo de IA para educação básica. Aí depois vem a OCDE, que hoje eu conversei com a OCDE, inclusive com uma pessoa de lá, estão lá com isso no PISA. O próximo PISA vai utilizar a educação mediática e educação para IA como avaliador. Já tem avaliação para midiática já no PISA, não tem? Vai começar agora. Vai começar, não tem ainda. Tem contexto, né? Tem tá. leitura de texto, mas a educação midiática começa agora com a base da OIT, tá? Que OIT? A Organização Internacional do Trabalho. Então, de certa maneira, é um olhar até um pouco voltado para o trabalho. Eu sinto falta, às vezes, de puxar isso um pouco para o dia a dia, para isso que a gente está falando, como é que o jovem usa e tal. Mas tem uma coisa legal que eu queria falar, acho que pode ser uma coisa interessante para vocês, que assim, o currículo da Unesco, o que ele traz? Que eu nem tenho a ver com relação a ele traz 3 pontos. Que na educação básica a gente precisa, falando de aprendizagem, os alunos precisam aprender sobre a IA, para a IA e com a IA. Eu achei muito bem feito isso. A maneira de criar um currículo compreensivo para o estudante. Né? O que é o sobre a IA? Precisa entender como ela funciona. O modelo estatístico de probabilidade, Alê, você falou, que é o que ela é. Quando ela nasceu, qual foi a primeira definição? É um sistema que simula o cérebro humano. O que esperar dela? O que esperar dela? Sobre. Para a IA, a mitigação dos impactos éticos. Que aí toma podcast aí, não vou entrar nisso, mas a IA tem um impacto ético grande na sociedade, em discriminação, em aumento de desigualdade, se você não bem trabalhar. Morte à propriedade intelectual. Morte à propriedade intelectual, tem sido a base da regulação, né? Então, e com a IA é o que o Ale colocou. Você também pode utilizá-la para alavancar sua aprendizagem, para aumentar a equidade, se bem utilizada, né? Acho que a Fundação Itaú, por exemplo, está fazendo um trabalho belíssimo de pensar IA, cultura, educação e IA como um elemento de equidade. A Tangram, inclusive, passou no programa de inteligência artificial da Fundação Itaú. É muito bom. Eles estão incentivando. Muito bom. Estou muito feliz. A grana tá estourada, mano. Estão passando em tudo aí, fechando nossos contratos com vários governos. Estamos começando, parabéns, é só o começo. Que parabéns, pô. Foi bem legal. A gente foi a única solução de educação financeira do Brasil que passou. Poxa, parabéns, Felipe. Muito bom. Tinha mais alguma competindo, bro? Não sei. Mas isso foi muito concorrido. Várias pessoas que não são de educação financeira me falaram que não passaram. Imagino. Mas imagino que sim, porque é a Fundação Itaú, então imagino que várias soluções de educação financeira tentaram. O Tangram é um nome maravilhoso, viu, cara? Porque eu adoro Tangram, então eu achei, cara, já me pegou pelo nome quando eu conhecia. O brand é bom. É bom pra caramba. Tem uma história.
encaixa muito com ele também, cara. É uma empresa ótima. Cara, uma discussão que eu fiquei outro dia, né? Porque o nosso negócio é de ajudar o pessoal a passar em prova, né? E passar em vestibular especificamente e tal. Mas o nosso propósito é, cara, fazer com que a criança no interior do Pará, da escola pública, tenha o mesmo nível de educação do que alguém que estuda nas melhores escolas aqui de São Paulo e tudo mais. Então você tá falando de equidade, basicamente. Através da inteligência artificial, eu acredito que, sei lá, a coisa que mais separa essas duas crianças, né, é a qualidade dos professores. E, essa é a parte que eu acho que dá pra resolver mais com IA, e a outra é a da infraestrutura física, que é mais difícil, né? Sendo que o verdadeiro problema... reduzir as desigualdades para que eles cheguem no mesmo patamar, né? Isso. Diversas realidades cheguem no mesmo patamar e possam performar da mesma maneira, né? Perfeito, perfeito. Então, bem que a minha missão de vida, sei lá, foi tentar fazer o Brasil virar um país mais meritocrático de verdade, assim, né? Pra ser de verdade, né? De verdade, que não é, né, hoje e tal. Então, e cara... Cada um sai de uma linha completamente diferente, assim, né? Tipo, cara, eu ter sucesso, bicho, muito mais fácil do que um cara que eu entrevistei aqui no GigaCast outro dia, que tinha que trabalhar o dia inteiro, ajudar a mãe, não podia ir pra escola direito e tal, sabe? Então, queria que o mundo fosse uma oportunidade melhor pra todo mundo, cara, no fim das contas a gente consegue, né, reduzir muito a pobreza e tudo mais. Mas só que eu entrei nessa discussão com o meu designer e tal, e ele falou assim, beleza, você tem esse objetivo e tal, cara, mas tá ajudando a galera a passar em prova, tá ligado? E, passar em prova realmente é uma coisa tão importante assim na educação nos dias de hoje e tal? E, sei lá, é bem comprovado que se você faz um ensino superior, você consegue ter uma ascensão social e tal, então é bem correlacionado com esse tipo de coisa e tal, mas... Quando você vai ver, cara, como uma habilidade pra vida, fazer prova é quase insignificante, assim, né? Não sei. Mas é assim, eu concordo com você, e durante muito tempo eu ia muito por esse lado de ser insignificante, mas olhando para o teu objetivo maior, pensar um Brasil mais equânime, mais justo, cara, você tem que fazer esse pessoal entrar na universidade, porque quantos por cento dos CEOs fizeram ensino superior, cara? Mais de 90%. Quer dizer, a gente falar que não é importante é de uma hipocrisia gigantesca. Então, assim, eu acho que é parte da jornada. Não é a única coisa da jornada de vida, mas a gente... Não é a única, não é exclusiva. Não é a única, não é exclusiva. Mas eu acho que é um caminho que possibilita muita gente chegar mais longe. Exato. E, Felipe, tem uma coisa que eu acho que é crucial nessa coisa de Enem, e outros exames, que é o seguinte, menos pelo exame em si, mas veja, a gente passa a escola toda sendo avaliado pelo instrutor, por quem nos educa. Instrutor, entre aspas, palavra horrível. Pelo educador, mas é que eu pensei numa instrução num processo mais amplo. Pelo educador, quer dizer, quem te educa é quem te avalia. Cara, vai chegar um momento que não vai ser mais assim. Quem vai te avaliar não é quem te educou. Entrevista para o primeiro emprego. Vai fazer uma entrevista, quem tá te avaliando? A entrevista não é a pessoa que te educou, que viveu na tua casa o dia todo, não é tua mãe, não é teu pai, né? Vai fazer um exame de direção, o avaliador e o carro não são os seus. O Enem já é assim. O Enem já é assim, quer dizer. Então, isso é uma preparação importante para qualquer pessoa, porque uma prova de escola é sempre um ambiente protegido. Né? É sempre um ambiente protegido, uma avaliação feita por quem te educou, porque a métrica é dada por quem desenvolveu o processo. O gol não é dado por quem externamente, quer dizer, a meta não é dada externamente, é dada por quem está fazendo aquilo. Então, tem meta amiga pra caramba quem faz prova dentro de escola. Uma vez. Né? Eu acho que os professores não deveriam fazer as próprias provas, não. Então, no fundo eu acho isso. Eu acho que isso coloca muita meta amiga. E sem discutir avaliação tradicional, que eu acho que também não é a melhor maneira de avaliar, mas é o que a gente tem. E, cara, eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade de passar nessas provas. Então, assim, eu gosto de trabalhar a realidade, você entende? Eu não gostaria que a avaliação fosse assim, que o processo educativo fosse assim. Eu acho que tinha que ser de uma outra maneira, matricial por projeto, avaliar habilidades e competências mais do que conteúdo, e tudo aquilo que a gente, que é BNCC, de certa maneira, já propõe, e a gente acha que habilidades para a vida, como educação financeira, educação midiática, mas não temos isto desta maneira no Brasil, nesse momento, e a gente precisa chegar lá. Então, a gente precisa preparar, dar chance para quem não tem chance, cara. A gente só dá chance para quem não tem chance. Para quem tem chance, você não precisa dar chance. Essa que é a grande verdade. Então, você começou abrindo, falando do meu currículo. Cara, por que eu não vejo nada demais no meu currículo? Porque eu sou cheio de privilégio, cara. Eu venho de uma família da elite paulistana.
cresci na maior cidade da América do Sul, cheio de privilégio. Meu pai quebrou? Quebrou. Teve tudo na minha vida, mas, cara, não se compara. A gente tem que dar oportunidade para quem precisa de oportunidade. Nossa, demais, cara. Quando eu entrevisto muitos empreendedores aqui, os caras ficam contando a história deles assim e tal. E, tipo, pô, tem dificuldades, né? Todo mundo vive dificuldades. Fala assim, irmão, mas, tipo, você não trocaria por nada, tá ligado? Você não voltaria a ser pobre, tá ligado? Cara, eu tenho vergonha de falar das minhas dificuldades. E olha que na minha carreira na minha vida, capaz de eu chorar aqui. Perdi meu pai com 20 anos, meu pai quebrou, passei metade da escola com bolsa, mas, cara, não é nada perto das dificuldades que as pessoas passam. Então, assim, eu nem coloco isso, eu não acho a minha história nem um pouco emocionante. Ela é, pra mim. Mas, cara, eu olho para eu trabalhei muito com educação pública, com aluno direto, cara, eu vejo o que esses caras passam em algumas comunidades para conseguir chegar na escola, para conseguir. Cara, esses caras que merecem a chance, sabe? Pô, 16% das escolas não tem nem privada, Não tem cara. privada, a gente tá falando de IA e os caras não têm saneamento básico. 50% das escolas não tem saneamento básico. Exatamente. Né? A galera que bebe água suja e tal, né? Exatamente. Eu sempre tenho escola pública. Então, Uhum. minha vida realmente foi muito transformada pela educação. Meus pais não fizeram faculdade, mas, cara, eu tive o privilégio de estar numa escola pública muito boa. Que era comparada com uma escola particular da minha cidade. Era uma escola no interior e tal. Sim. Então, e olha que eu sou uma exceção. Quando eu olho, inclusive, para todos os meus amigos, assim. Sim. São poucos ali que Sim. conseguiram sobressair. Mas, assim, eu tive muita No oportunidade. Federal, né? Aí depois eu fui pro Instituto Federal. Pô, no Instituto Federal, só que, pô, até no Instituto Federal, pelo menos o que eu vi lá, eu estudei lá no TFPR, que antes tem o Cefet lá, né, que era o galera do... Mas, pô, uma galera até meio playboy que estuda às vezes no Instituto Federal, não precisa de tocar. Mudou o perfil, né? É porque eu estudava, até a oitava série eu estudava na escola pública. E aí depois eu passo pro colégio técnico da UFMG. Então é um colégio que, inclusive, é uma mistura. Tem gente muito pobre, tem gente muito rica. Então eu acho que, inclusive, isso foi muito bom pra minha formação. Claro. Porque eu lidava com mistura. todo tipo de gente. Gente que, tipo assim, era de pais, acho que, sei lá, tinham muitos milhões, o cara saía, mas tava na minha sala e falei assim, caraca, esse cara tem muito dinheiro. Aí o cara no mesmo grupo aqui, cara, o cara não tinha dinheiro pra tomar café. Falei, você é pró cota, cara? Sou. Mas, tipo assim, você acha que tem que ter mais cota? Eu acho que a gente tá indo, tá num caminho bom. Uma coisa que eu sou muito a favor, vou criar uns haters aqui, mas eu acho que quem tem dinheiro tinha que pagar a universidade Eu pública. também acho, Bruno. Eu também acho. Eu acho que quem tem dinheiro tinha que pagar a universidade pública, e eu sou pró-cota, sim. E, cara, eu vou dizer uma coisa, hoje eu sou o cocô do cavalo do bandido, porque eu sou um homem branco de 49 anos. Mas, cara, os privilégios que eu tive, mais uma vez, me trouxeram até aqui. Eu tô deixando de ter privilégios para abrir privilégios para as pessoas que precisam de oportunidade. Eu acho que isso é justo. Economia é uma troca justa. E economia faz parte dessa troca. Se você olhar para a sociedade e querer melhorá-la, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não dá para se ter tudo. Então, eu sou a favor de que a universidade pública tinha que ser paga por quem pode. E quem não pode, não. Né? O meu mestrado, eu tenho 2 filhos, né? O meu mestrado eu fiz na PUC e eu tava duro, cara. Eu não ia conseguir fazer o mestrado. A PUC é uma super, né? O TID é fantástico onde eu fiz o mestrado. Eu queria fazer lá, a Luiz Santella, mas era caro. Eu comecei pagando, fazendo malabarismo para pagar o mestrado. Depois eu fiz um exame, eu consegui uma bolsa da CAPES. Mas eu posso dizer, mesmo eu com todo esse privilégio, sem a bolsa da CAPES, talvez naquela época eu não conseguisse pagar o mestrado. Aí a CAPES me pagou o resto do mestrado. Tá? Mas eu fico vendo, eu estou fazendo doutorado em Barcelona, numa universidade pública, que tem uma mensalidade muito baixa, uma anuidade, é uma tuition muito baixinha. Né? É autônoma de Barcelona, Universidade Autônoma de Barcelona. Eu poderia aplicar para uma bolsa, cara, mas nesse grau de mensalidade que eu não me vejo nem no direito. Eu nem apliquei, eu pago. Eu vou fazer 5 anos de provavelmente doutorado, eu pago todo ano a tuition, que para mim é baixa. E eu arco com minhas viagens para lá, às vezes eu organizo alguma palestra que eu preciso dar na Europa e pago a ponte com Barcelona para poder estar lá, e eu preciso estar lá várias vezes. Mas é essa questão, quer dizer, quando eu precisei, eu aceitei, eu apliquei para a CAPES. E ela me permitiu fazer o mestrado. Agora, para esse tuition do meu doutorado, eu não preciso da bolsa. E nem apliquei, estou pagando.
E Alexandre, você visualiza que a inteligência artificial vai diminuir o gap, a desigualdade de aprendizagem entre escola pública e particular? Pode. Acho que pode diminuir. Mas Não sei. o que que você visualiza? Cara, eu vejo que Sua opinião eu mesmo, tenho assim, uma o que você pesquisa sente, que eu assim? gosto muito, que foi Hum. feita. Vocês devem ter visto na Folha, saiu há uns um ano, talvez atrás, um ano e meio, de estudantes do Japão, de 5 países, que compararam o uso da IA generativa na perspectiva dos estudantes universitários de graduação. Uhum. Era Japão, Índia, Brasil, meio BRICS assim, mas tinha Estados Unidos também, né? E Japão, que também não é BRICS, mas tinha África do Sul, tinha alguma coisa lá. Os próprios estudantes, os indianos e os brasileiros, perceberam que o uso da IA generativa deu vantagem em diversos aspectos de desempenho na graduação. Entre eles a língua. Leitura e escrita de textos fora da língua materna. Os indianos foram os que mais perceberam avanços na equidade de acesso, de aprendizagem. Porque na Índia, a gente acha que a Índia toda fala inglês, é um mito, né? O inglês é das castas mais altas indianas. E quem almejava chegar lá, conseguiu com a IA ler coisas em inglês, ler conteúdos, acessar conhecimento em inglês que não era sua língua materna. Então, estou pegando só um aspecto. Então, tudo depende de como se implementar. Veja, acesso à IA já é um problema por si no Brasil. Quando você pensa em acesso à banda larga é um problema nas escolas, que tudo bem, tem uma política boa do MEC agora em funcionamento para isso. Automaticamente, acesso a ferramentas de IA, se não for nivelado, se não tiver distribuição de chips, se não tiver uso de boas ferramentas, porque tem ferramentas porcarias, a Lê mesmo falou, 90% é porcaria. Se você não permitir que todo mundo tenha acesso à parte boa, você pode criar discrepância. Agora, se você oferecer acesso a quem tem menos acesso, a IA pode sim ser um nivelador, na minha opinião. Como prova essa pesquisa? Essa pesquisa saiu na Nature. Então ela repercutiu, a Folha deu aqui, ela repercutiu porque ela tem uma amostragem interessante e uma metodologia confiável. E ela foi uma das primeiras pesquisas a avaliar o impacto da IA no ensino generativo, que tinha meio que acabar, estava lá no ensino superior, na graduação, e falando direto com o estudante. Então, alguns estudantes falaram, não, eu acho que usar a IA generativa é trapacear, mas a maioria dos países em desenvolvimento que foram entrevistados falaram, não, a IA nos ajudou. Nos ajudou na graduação. Né? E foi curioso que naquela época, os resultados dos exames feitos totalmente por IA, nesse debate sobre plágio, a própria IA não soube identificar, eles usaram o ChatGPT na época, não soube identificar o que era feito por ele naquela época ou não. Houve uma zona cinzenta lá nos resultados também. Isso foi um apêndice da pesquisa. É uma pesquisa interessante. Depois eu passo, se você quiser, o link para vocês lerem o abstrato e tal, que é bem interessante. Eu estou sem os dados exatos, mas mostra a IA como uma equalizadora de questões da educação. Mas, Felipe, eu acho que é muito a política pública que está por trás. A IA sozinha não faz milagre. Né? A gente sabe do impacto ambiental, a gente sabe uma série de coisas. Então, como é que a gente equaliza tudo isso que a inteligência artificial está trazendo na política pública de educação? Essa é a questão. Então, você tem um currículo compreensivo que vai descer para as escolas. Para descer para as escolas, você precisa formar professor, cara. Então, o primeiro passo, o que é política pública em educação? Projeto, verba e formação de professor. Tem esse tripé. Para onde vai o dinheiro hoje, né? Entendeu? Sim. Então, se você não tem esse tripé, cara, se você não coloca verba para aquilo, se você não forma professor, não vai para a escola. Sim. Agora, eu vejo assim, hoje os professores já começam a utilizar a inteligência artificial para a preparação para os planos de aula, por exemplo. Isso já se tornou mais comum. Agora, você consegue visualizar, daqui a alguns anos, eu nem vou colocar a quantidade de anos aqui,
os alunos acessando inteligência artificial dentro da escola, porque esse para mim seria o caminho onde a gente teria ali uma equidade na aprendizagem dos estudantes de escolas particulares e públicas. Então, É necessário isso, assim, eles terem acesso à inteligência artificial na escola não para que sei, aconteça essa cara. equidade? Não sei se dentro da escola, não consigo te responder assim com muita precisão. Se eu vejo eu vejo ter oferta e formação para um uso de qualidade crítico, criativo e de qualidade, que são princípios importantes você pensar na IA hoje. Criticidade, criatividade, invenção, prompt, que passa por isso um pouco. Mas né? se ele não Você tiver saber isso na perguntar. escola, onde que ele vai acessar? Em casa a gente não pode considerar que o estudante de escola pública vai ter necessariamente esse Então, por isso acesso. que eu acho que a equidade de acesso, se a equidade de acesso acontecer no ambiente da escola, sim. Mas às vezes a equidade de acesso também pode acontecer de outras maneiras. Vou dar um exemplo. Quantos estudantes conseguiram aprender na pandemia porque tiveram um secretário de educação que teve a percepção de distribuir chip de celular para acesso à internet, para acessar as lições que eram colocadas online. Uhum. Algumas, quer dizer, a pandemia foi uma indústria criativa de maneiras para se aprender, né, naqueles 2 anos que a gente passou. Mas eu acho que as secretarias que melhor se saíram, as que uniram criatividade nas suas políticas. Então, o professor pendurava online, mas a secretaria distribuía chip para os alunos acessarem. E tinha alunos que iam para a escola, não entravam porque estava fechada, mas ficavam perto por conta do Wi-Fi. Tem reportagem que conta isso, que os caras fora do muro para pegar o Wi-Fi da escola para conseguir acessar a lição. Então veja, por isso que eu digo que é política pública. Para mim pode ser dentro da escola, você pode ter razão. Mas eu digo que de repente o acesso desse é um acesso para a vida dele. Uhum. Né? Para ele ter acesso a isso na vida, porque a gente usa isso. Veja, eu sempre paro do princípio assim, que a educação é anterior à escolarização. Né? O processo de educação é tribal, cara. A escola é a invenção recente, que é um lugar que você vai, um prédio que você vai, e lá você escuta uma pessoa. Uhum. Ou isso é muito mais recente do que a educação. Aquele ditado, você precisa de uma aldeia para educar uma criança, vem do que é a educação, que era feita na aldeia. Na Grécia Antiga era paideia, era feita na cidade. Né? Então, eu sempre que eu penso em educação, eu tendo a pensar em escola, Anísio Teixeira, que fica vivo aqui o Anísio Teixeira na minha ali, cabeça. né? Não, é a comunidade. Verdade. Eu não consigo pensar a educação só como escola. Então, assim, quando eu penso em acesso e em equidade, eu penso esse cara podendo acessar. Quando eu penso em acesso e equidade à internet, acessar museus virtuais, ler livros digitais, fazer busca. Né? Então já começa por aí. Aí quando eu penso em IA, eu penso ele poder usar uma IA generativa de maneira crítica, criativa para as coisas dele, para os projetos dele. E às vezes não estão dentro da escola, podem estar na biblioteca pública, podem estar junto com o centro comunitário, usando uma coisa bem brasileira. Eu vejo o exemplo de Paraisópolis e Heliópolis. Paraisópolis eu não acompanhei muito, mas Heliópolis eu trabalhei muito dentro da comunidade. A comunidade de Heliópolis é muito estruturada entre eles. Eles têm Então a gente desenvolveu lá há uns 10 anos um projeto de aprendizagem dos riscos do alcoolismo, que era um projeto de educação. Mas era na comunidade, cara. A escola era um ponto. Então era nos bares, era nos centros comunitários, era na UNAS, que é a associação de moradores de lá. Era na comunidade, cara. Então, quando eu penso em educação, eu estou sempre olhando para isso. Justo. Eu acho que a escola ela tem importância, mas ela não tem centralidade. Não tem centralidade? Não sei. Tem hoje, mas acho que talvez Deveria perca. Ela tem hoje porque ela é um espaço que acolhe. Sabe o que eu acho que... Mas eu às vezes fico na dúvida, eu acho que sempre vai ter. Porque os ter. pais, eles sempre vão precisar De creche. de um lugar para colocar os filhos. Acho que a escola, principalmente por conta disso, ela vai sempre, pelo menos para educação básica, pelo menos até o 9º ano ali, eu vejo sempre a Hoje escola ela é ocupando esse lugar central por isso tudo. Porque ela é um espaço de garantia de direitos. Você está protegido, você está aprendendo,
você tem almoço, você tem café da manhã, e você tem lazer, você tem uma quadra para fazer esporte, você pode brincar lá dentro. Então, por si só, ela já é central. O que eu imagino é que se a gente potencializa a comunidade, só estou tentando explicar a minha colocação. Ela continua importante desse jeito, mas você cria outros pontos em que isso pode ser realidade. Sim, a gente não deveria terceirizar a escola como lugar de só o único lugar de Exato, educação, ela né? não é o único. É. Né? Então, Isso aí acontece. acontece. Eu enxergo muito, por exemplo, eu acho que no Brasil, comparando com os países que estavam de viagem, né? Comparando com os outros países da América Latina, eu nunca vi um país, juro, que desvalorize tanto a biblioteca pública, cara. No México, você vai, a biblioteca pública, cara, e o México é um país que tem uma questão semelhante com a nossa, assim, em termos de desenvolvimento. Cara, a biblioteca pública tem uma importância nas comunidades muito forte, Cheia. cara. Tá, e é criativa, e é um lugar que as pessoas consideram. Aqui, às vezes você pergunta, o cara não sabe nem que existe. Lá o cara sabe que existe. Argentina, não preciso dizer, Chile, Uruguai, Colômbia. Biblioteca pública é uma instituição. Aqui, cara, eu vejo os bibliotecários muito sozinhos, cara. Então, tecer essas redes, para mim, é fortalecer a educação. Eu aprendi lá atrás, naquele projeto que eu falei com o Dimenstein, quer dizer, aproximar biblioteca, museu, centro cultural, centro comunitário. Naquela época a gente trabalhava com os telecentros, porque você lembra que os telecentros eram os lugares que a gente acessava a internet, né? Não tinha no celular. Então você ia para um telecentro, que era um lugar que tinha computadores, e você acessava a Eu internet. não. Porque antes dela se tornar móvel, ela estava no computador fixo. Então, para periferia, e para até mais os bons acessarem a internet, você tinha que ir para uma casa. Era uma lan house também. Tinha lá as lan Era uma lan houses, né? house, mas antes da lan house Lan tinha house os tinha os- telecentros, Hum. que eram do governo. Cara, eu acho que, sei lá, mano, na minha visão futurista maluca aqui, eu acho que se a gente fosse reinventar as escolas, o professor que existe hoje não teria um lugar muito presente, assim. Eu acho que seria muito mais uma figura de mentor, assim. Pode ser. Porque eu acho que, cara, dado o jeito que você consegue acessar a informação hoje, a palestra do professor é o pior jeito que tem, em geral, assim, pra você conseguir Aula absorver. expositiva. Aula expositiva, aula expositiva, que é o grosso, né, da educação em geral dos professores. Cara, em questão de preparação de prova, por exemplo, que é o principal jeito para que é usado hoje, sei lá, você vai estudar qualquer cursinho, assim, né, online, assim, mentoria, a galera que passa, a dica é assista o mínimo de aulas possível, saca? Passe majoritariamente o tempo fazendo questões e, pô, assista a aula só para preencher lacunas e, se necessário, que hoje você pode preencher as lacunas com inteligência artificial e tal. Então, também, cara, as aulas também acabam sendo muito genéricas, né? Então, é um negócio que tenta agradar todo mundo, acaba agradando ninguém e tudo mais. Então, eu acho que, pô, até o modelo de sala de aula, né? Que você vai ter todo mundo agrupado por idade, assim, que é um negócio meio, também, cara, não tão objetivo e tal. Eu acho que, cara, a escola tem um papel muito bom de socialização e tal, mas, cara, é o que você falou, a comunidade inteira tem que ser envolvida na educação, né? E a educação é muito mais do que só memorizar coisas e passar em provas. A socialização é fundamental. Eu acho que se tem um lugar que a IA está entrando e vai fortalecer é o ensino adaptativo, de alguma maneira, porque, na verdade, a lecture, né, a aula expositiva é boa para quem aprende com a aula expositiva. Tem gente que aprende, mas não é todo mundo. Então, tem gente que vai aprender de outras maneiras. Eu truco um pouco isso também, um pouco sobre a retenção de aprendizado. Porque o cara aprende. Às vezes eu senti muito isso, que eu aprendia bem na prova, mas aquilo lá não fixava. Porque pra mim, assim, aprender é criar memórias. Sim, sim. E quando você cria alguma coisa, né? é experienciar. Precisa enraizar. Posso falar uma coisa? Eu falo assim, claro. Eu adoro lecture. Adoro aula expositiva. Eu também gosto. Funcionou pra mim. Então, eu ia por isso que eu bem tô falando. no tradicional. É gostosinho, né? Você assiste e tal, e você sente assim, uau, que legal. Entendi. Quando é um bom professor. Mas assim, eu acho que tem gente pra tudo. Acho que não pode tirar a lecture do cardápio, mas eu acho que... Não precisa ser só lecture. É isso. Por isso que o ensino adaptativo é uma coisa que a IA tá... Agora, isso tudo que eu falei não tem nada a ver com homeschooling, que eu acho que é a morte da educação, o homeschooling. Né? O quê? Conta mais. O homeschooling, o sujeito sozinho em casa aprendendo, eu acho que em casos muito isolados, assim. Como, por exemplo, eu lembro que eu conversei com a família Schirman, que rodou o mundo num veleiro, isso há uns 20 anos, eles estavam fazendo a primeira viagem deles, eu entrevistei a Heloísa Schirman, ela, na época, uma internet super rústica, mas ela educou os filhos no barco.
Era um exemplo extremo de homeschooling, porque eles estavam fazendo a circunnavegação e eles fizeram uma educação dentro do barco. Agora, isso que a gente está falando da comunidade como elemento de educação, e aí eu gosto de chamar o virtual de comunidade, de território também. É território físico e território virtual. Os dois operando juntos, né? O físico e o digital juntos, né? Eu acho que essa é uma ideia muito mais ampla que homeschooling. Não estou falando de homeschooling, estou falando da socialização não só no ambiente escolar, mas na comunidade, porque a socialização é a coisa mais importante, cara. Você falou a diversidade que você conviveu, Uhum. o que foi importante para você, e acho que essa é uma aposta importante, entendeu? A se fazer, né? Então, é nesse sentido que eu caminho. E eu acho que, de fato, o modelo industrial, que é expositivo e média geral, e de um fluxo de informação que vai de um lugar só do professor para os alunos, quer dizer, não volta, tem pouco volta e tem poucos outros modelos lá, né, de fluxo de informação, tá ultrapassado, sem dúvida, já faz tempo, né? Mas alguma coisa para mim diz que essa escola tem que se expandir também para a comunidade, sabe? Que ela se encastelou com o tempo, ela era comunitária, veja. Verdade. Aí ela se encastelou. E agora ela está num momento que para mim é muito importante a experiência, a memória, se cria também vivendo, fazendo com as mãos, criando. E aí é desencastelar. Agora, o que uma cidade como São Paulo tem de problema? Violência. Uma cidade que não é fácil, uma cidade que é violenta, o Rio também. Então, toda vez que se fala de se desencastelar, é esbarrar numa série de questões do país também, da cidade, né? Então, esses são desafios que a gente tem que diariamente e que passam sim pela IA, passam pela tecnologia, mas passam também por uma forma de pensar o modelo de educação. Ah, eu sou pro homeschooling, cara. Eu acho legal. É mesmo? Mas eu acho que não o que você descreveu. Acho que a do barco, com certeza, eu sou contra, sabe? Mas, tipo, pô, 2 horas em casa você aprende e tal, passa o resto do dia no clube fazendo projeto, socializa em outros lugares, assim, Sim, né? pode ser. Tipo, a escola não ser o único mecanismo de socialização, sabe? Sim. Mas você sabe que se você pegar eu conheci uns alunos de homeschooling nos Estados Unidos e Canadá, né? A característica do homeschooling que eu peguei, pelo menos, não tô falando, não é nenhuma pesquisa, é uma experiência empírica pessoal. Era uma vertente extremamente religiosa. Então eram famílias que preservavam os filhos do contato com a Era diversidade. era intencional. Não queria expor a outras A pessoas outras e cabeças, né? pessoas, e a pessoa estudava dentro no universo. E eu vejo o homeschooling hoje, uma pauta que cresceu no Brasil depois da pandemia, quase foi aprovada. Eu vejo o homeschooling com uma vertente ultraconservadora no Brasil, assim, que é o oposto do que você colocou, que você vê como homeschooling. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes o nosso olhar para o tema não é o olhar da agenda pública. Os caras que queriam aprovar no Brasil, os caras que achavam que o ambiente republicano da escola é nocivo para a educação. Que não queria que os filhos fossem expostos ao vírus. Uma ideia oposta. É isso que tem por trás do projeto de homeschooling no Brasil. E o que eu vi nos Estados Unidos e no Canadá, cara, por que a tecnologia para a educação, o primeiro lugar que desenvolveu no mundo foi o Canadá? Por quê? Porque, cara, metade do país vive isolada. São as tribos originárias, os povos originários que vivem no gelo. Metade do país é um bloco de gelo. E assim, e tem muitas populações isoladas. Então, a ensino à distância começou a se desenvolver lá para chegar nesses lugares, né? E o que eu vejo na articulação do homeschooling como uma pauta da extrema-direita, que virou, é uma pauta de isolar a contradição e o convívio com a diferença. Ela veio com essa carga no Brasil, que nem consegue fazer educação pública boa do jeito que está, ainda acha que no homeschooling isso vai acontecer. Então, assim, eu acho que o homeschooling, para uma outra elite, tem uma cara que pode ir lá, mas... Pode contratar bons professores. Cara, mas é irreal e é mais... ela é mais discrepante. Vai tornar uma sociedade... Então, o que eu vi nos Estados Unidos e no Canadá para ser sincero, eram cristãos ortodoxos que muitas vezes mormons, que não permitiam que os filhos convivessem, Amish, outras comunidades ortodoxas religiosas que não querem diversidade em contato com o filho.
Então, o homeschooling significa viver na comunidade no pior sentido, que é aquela comunidade que gira em torno da família e dos valores Numa bolha. conservadores, na bolha. Não a comunidade nesse sentido que a gente usou, que é a comunidade, o entorno, são as pessoas convivendo com valores comuns. Né? E diversidade de opiniões. Exato. E, cara, e a ausência da diversidade de opinião é o inimigo da análise crítica, né? E da inteligência. Você só aceita o que alguém tá te falando, você nunca questiona nada. Deixa eu pegar esse ponto, que é justamente isso que eu queria me aprofundar, porque eu Claro. gostei muito da definição que você trouxe de pensamento crítico. Não fui eu. Trouxe não de foi, outros. você trouxe de outros, mas você tinha referência. A escola normalmente utiliza, e eu também utilizo, que agora a gente precisa desenvolver o pensamento crítico dos estudantes e também a criatividade. Sim. Como fazer isso? Então, eu acho que, olha, eu acho não, as experiências que eu vi e a maneira com que eu trabalho na educação é por projeto, vou ser bem direto, por projeto, com criação que passa pela cabeça, mas passa pelas mãos. A gente esquece das mãos, né? A gente tá num mundo muito cerebral. Passa pela cabeça? E passa pelas mãos. Pelas O conhecimento mãos. passa pelas mãos. Eu fiz até um artigo que tinha esse título. Uhum. Quando você constrói alguma coisa, você está aprendendo construindo. Você não precisa só racionalizar. Você está fazendo um artesanato, você tá criando. Quando você está criando no Espaço Maker, veja experiências de robótica, sei lá, Débora Garofalo, de outras pessoas. Como tem... Você sabe que na psicanálise, eu fui ver isso na psicanálise, é muito curioso contar uma história só para ilustrar isso. A criança, quando nasce, vocês não têm filhos, provavelmente. Não, tô querendo muito já. Então, eu tenho 2. Assim, vocês fizeram isso, todo mundo fez. Você dá tchau pro cocô quando faz o primeiro cocô. Aperta a descarga e fala tchau. Que a criança com 2 anos faz. Por que ela faz isso? Porque o cocô, ela fez. É dela. É um pedaço dela que tá indo. Então, quando a gente cria alguma coisa, a gente tá pondo a nossa isso é bom, personalidade naquilo. Então, criar pode ser coding, pode ser desenvolvendo, ou pode ser robótica de sucata, como a Débora faz. É desenvolver memória, é aprender, é pensar criticamente e é pensar criativamente. Quando eu penso em trabalhos de projeto, eu penso numa matriz e não num currículo. Numa matriz onde você desenvolve habilidades e competências e também conteúdos, mas numa lógica inversa do que a gente está acostumado, teoria e prática. É a prática para depois a gente pensar junto e chegar com um professor na teoria. Interessante. Né? Esse que é o principal questão que, por exemplo, o Léo Burdi e outras pessoas das escolas criativas pensam, desenvolvem naquela rede de aprendizagem criativa que o Léo Burdi conecta desde o MIT. Eu tive no MIT há uns 10 anos também para ver com o Léo lá, que é um professor brasileiro, acho que é o único pesquisador brasileiro que está na pós-graduação do Media Lab, né, que é professor do Media Lab. A ideia é de que a experiência antecede a teoria. Veja. A experiência antecede a teoria. A prática antecede a teoria. Não adianta você fazer um laboratório, olha como as coisas são. Não adianta você fazer um laboratório onde você vai para dentro do laboratório, você tem uma aula teórica e depois você vai fazer experiência. Isso não é laboratório. Um laboratório de verdade é você ir tentar, ter um objetivo, ter uma meta, ter um desafio que seja. Ter uns instrumentos, baseado no que você sabe, tentar, e a partir do erro ou do acerto, ou do erro do acerto, você começa a chegar numa teoria daquilo, e aí você ser apresentado a teorias que estão estabelecidas sobre aquilo. Tudo bem, o braço do robô não mexe. Eu tentei 5 vezes. Então, mas olha, tem uma teoria que é a seguinte, ele vai mexer se você der esse comando. E a aprendizagem vai sendo construída assim. Interessante. Né? Então, a ideia do trabalho por projeto, as pessoas às vezes fazem essa besteira de fazer trabalho por projeto, onde começam dando aula expositiva de teoria para depois o cara... Cara, isso é mais velho do que andar para trás, entendeu? Que é a aula de E sempre. por que é importante trazer essa parte mais prática pro começo? Pô, eu sei até argumentar sobre isso. Assim, Então deixa eu ler. Interessante, né? Quando eu fiz essa escola que chama 42, você já viu? Uma escola que não tem aula, nem professor e tal. Sim. Hoje eu aprendi, né? Fiz minha graduação. E, cara, é muito interessante que, assim, quando você tava... E antes eu fiz Federal do Paraná, fiz Engenharia Eletrônica, e tem uma aula de programação lá que os caras explicam esse negócio de, cara, alocação de memória por ponteiro em C, tá ligado? E o negócio que eu ficava vendo, eu ficava assim...
pra quê? Que foda-se, tá ligado? Tipo, pô, eu tô nem aí pra isso e tal, tudo mais. E aí, pô, na 42 é diferente, assim, eles botam você pra já programar, eles falam assim, ó, faz esse negócio daqui. E aí, pô, você acha que você tá programando bem, e depois começa a dar um negócio que chama segmentation fault, que é quando você, tipo, estoura a memória do negócio, e aí você fica, caraca, mas por que tá acontecendo e tal? Aí você fala assim, entendi, é pra isso que serve o ponteiro, tá ligado? Pra eu conseguir alocar qualquer memória que eu vou usar e tal, tudo mais. E a partir desse momento, você nunca mais esquece o que é o ponteiro, tá ligado? E pra que é o ponteiro, e como que você usa ele, entendeu? Porque você, entendeu? Tipo, porra, você foi guiado pela curiosidade, entendeu? Você abriu uma lacuna dentro da tua cabeça e isso forçou você a preencher essa lacuna. Então, o teu cérebro vê isso não como uma informação aleatória, mas uma informação essencial para você não sofrer novamente, né? Você tem uma conexão emocional. Fez sentido pra você. Porque na hora que o professor falar, ele fala, cara, era isso que eu precisava pra completar essa lacuna. Exato. Quando você fala todo mundo agora tá com essa coisa, vamos valorizar o erro no processo. É lindo falar isso, mas na prática, o valorizar o erro é isto. É você deixar a pessoa experimentar e errar. Porque valorizar o erro em prova não existe do jeito que a gente avalia. Porque você não pode fazer de novo. Você não pode fazer de novo. Você errou, você tá ferrado, cara. É humilhação. É humilhação. A valorização do erro passa em... Repete de ano agora. Exatamente. O teu erro foi esse, então você vai fazer tudo de novo. Todas as matérias. Todas as matérias. Então, não é, a valorização do erro é você poder experimentar, aprender que aquilo não funcionou e descobrir uma solução para aquilo. Isso é valorizar o erro. Então é muito fácil. O mundo da educação é cheio de discursos, cara. E às vezes os discursos eles não se encaixam com a prática, porque na palavra tudo é bonito. Mas na hora que você vai colocar para funcionar, você tem que entender por que aquilo. Então, se você fala, olha, eu tenho uma escola que valoriza o pensamento crítico, que todas as escolas falam isso. Cara, o que é pensamento crítico? Pergunta pro diretor, o que é pensamento crítico? Quando ele perguntou a primeira vez, a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, é não ser gado, tá ligado? Exato, mas tipo tudo assim, bem. É um caminho. Mas talvez ele não chegue nem nisso, entendeu? Porque tá no marketing da escola. Entende? Então você fala, essa escola valoriza o erro. Mas como? Vocês dão uma segunda chance de fazer a prova? Não. Então, vamos voltar aqui. Você tava lá na questão você tava contando... Eu queria fechar um negócio do homeschooling, cara. Sim. Que eu fiquei de comentar um negócio aqui que eu acho também. Existe homeschooling no Brasil para uns casos bem específicos, né? Então, um deles é para atletas, né? Que você viaja muito e tal. E tem 3 meninos que treinam comigo lá, que eu tento jogar tênis ainda até hoje, eles estão tentando jogar profissional, viajam o ano inteiro e tal, tudo mais. E eles fazem esse homeschooling. E eles são muito fracos, tá ligado? Então, tipo, realmente, assim, eu concordo com a ideia do homeschooling, mas a prática que existe hoje aqui... Não, você trouxe um homeschooling muito bonito quando você exemplificou, mas daí eu quis falar porque eu tenho um amigo, eu tenho um caso desse, um amigo que joga tênis, justamente o que você falou, e faz, cara, fala, coitado, assim, porque ele não sabe o que é aprender. Entendeu? Não sabe o que é aprender. Ele perdeu tudo. Felipe, o que você trouxe de bonito da tua educação, não vai conseguir falar, cara. Realmente, assim, quando você vai olhar, cara, conteúdo de escola, tanto que eles estão aprendendo, não estão aprendendo nada, porque os mecanismos de ensino à distância hoje são muito ruins. Né? Em geral, eles são meio que tentando replicar a sala de aula tradicional no ambiente online, que, pô, na sala de aula tradicional, com o professor em cima, com, toda a dinâmica e tal, mas já não funciona tanto, imagina você sozinho em casa e tal, tudo mais. Só que todo o outro lado, assim, que é, tipo, a parte social, esses caras não têm o menor problema com isso, tá ligado? Porque eles passam o dia inteiro na quadra com os amigos, passando tempo junto e tal, tudo mais. São confiantes, possivelmente. São? Pô, pra caramba, mano. Tipo, já viajaram vários lugares, tem bastante cultura, assim, mas, pô, tipo... Você faz umas perguntas básicas de química, biologia, física, assim, os caras são uma porta, tá ligado? Pois é. Então, eu acho que, assim, existe a solução... Quer dizer, existe a possibilidade da solução, mas não existe a solução. Se bem executada, é fantástico. Exato. Sim. Não, mas na verdade, existe a solução hoje que é, tipo, cara, você ao invés de usar um sistema online, que é o que eles fazem e tal, é você ter professores particulares que vão tocar todo dia, e eles te dão aula particular e tal, mas, pô, caro pra caramba e não é escalável pra ninguém também, né? Claro. Sabe que e aí também queria pontuar uma coisa da IA e educação que acho que faltou também, que é o seguinte, eu acho que eu participei de uma reunião no MEC, um seminário do MEC em julho, né? Que eles estão começando a criar um currículo para educação básica para, com e sobre a IA. Eles pegaram, inclusive, o documento da Unesco para fazer esse... Mas estão discutindo internamente. Eu acho que ter um parâmetro é muito importante nesse momento, sabe? Para a gente começar a pensar, porque
hoje em dia é tiro para assim, é uma explosão. Cada um pensa de um jeito. As pessoas têm dificuldade. Vocês devem ter percebido isso. Felipe, o que eu percebo, você deu um exemplo. Os professores estão usando mais a IA para fazer plano de aula. Eu acho que numa camada também, assim, bem privilegiada, sim. Mas nas formações de professores que eu faço, eu vejo medo ainda prevalecendo. O medo do uso. E o medo do uso, medo vem sempre do desconhecimento, né? Qualquer tipo de medo, né? Não abra aquele armário misterioso. Não, você tem medo do que vai sair lá de dentro, né? Então, enquanto você não tira do hype a IA, e é engraçado que os documentos internacionais têm isso. Desmistificação. Quando você fala sobre a IA, você tirar a IA dessa discussão de domínio do mundo, a política, ideias do Elon Musk, ou do cinema de ficção científica, ou da literatura, e trazer para o que ela que está sendo usada, que 90% do que está sendo feito é uma porcaria, e às vezes é árvore de decisão, né? Nem IA, as pessoas chamam de IA. Muita coisa deveria ser árvore de decisão e não deveria ser IA. E não deveria ser IA, e poderia se resolver com uma árvore de decisão. Então, assim, trazer para cá já é um grande ganho, concretizar para o aluno e para o professor. Então, o professor precisa entender esse mínimo. Eu acho difícil, às vezes, quando você... não é vergonhoso, não é motivo de vergonha, nem é uma falha, mas eu faço muita formação de professor, eu deixo isso muito claro, que eu não sabia nada de antes de começar meu mestrado. Nada. Eu sabia que era muito potente, mas eu fui aprendendo no mestrado, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E o que eu digo é assim, quando você chega numa sala e você pergunta para as pessoas definirem, e essas não conseguem definir, tem um problema ali. Não precisa ser definição do John McCarthy, não é isso que eu estou pedindo, mas conseguir explicar, tem um problema ali. Porque tem uma mistura muito grande do que era computação linear com o que é IA. Então as pessoas começam a enxergar IA de todos os lugares, que ela não tá, tem no Airfryer IA, entendeu? Começa a aparecer IA em tudo que é lugar. E onde tem, elas não vêm. Não, mas na Airfryer tem que existir, pô, pra você falar, frita aí, pô. Claro. Não, ela vai reconhecer que é batata frita, né? Ela reconhece. Ela vai fritar igual. Ela vê o alimento e sabe quanto tempo ela vai. Imagina se tivesse que apertar 2 botões pra fazer isso. Exato. Isso é ruim, né, cara? Eu gosto e a IA tá muito ligada também à robótica e à antropomorfização. Que tem sido antropomorfização é uma palavra que eu tenho até dificuldade de falar, eu tropeço, mas é o quê? A gente pensa na IA num robô com traços humanos. A gente atribui à IA características humanas, ela tá me entendendo. E isso está distante de uma realidade para quem conhece inteligência artificial. Primeiro que a robótica é outro campo. Nem sempre a IA está num robozinho com braço, perna e cabeça. Tem o professor Charles Pimentel, não sei se vocês conhecem ele. É um professor sensacional que começou na Escola SESI do Rio. Ele começou a usar IA nas aulas de robótica, porque daí os jovens começaram a entender que o que eles estavam fazendo de programação de robótica não tinha nada a ver com IA. Ele pôs um sisteminha com uma câmera na própria aula de robótica e começou a explicar como é que agora o robô reconhecia as formas e tomava decisões, abre aspas, fecha aspas, de acordo com o que ele reconhecia na câmera, porque já tinha uma rede neural aplicada. Então, é uma mistura muito grande, não é fácil. Eu fui falar na Sociedade Brasileira de Psicanálise, a psicanalista estava do meu lado, que é super inteligente, falou, mas é muito complexo. Eu falei, mas não tem outro jeito. Aí a gente precisa encarar, a gente precisa entender o que é, onde está, quais são os impactos da minha vida, quais são os impactos éticos que está causando no mundo, essa questão do meio ambiente. Eu já estava estudando lá no meu mestrado, em 2019, cara. Agora que está transbordando o uso de água e de eletricidade para os data centers, mas não é um assunto desse ano. Virou um assunto da mídia esse ano, mas é um assunto de 6 anos já. Mas sabe como é que vai resolver isso, cara? Tô bem confiante. Tá tendo várias empresas agora de data center no espaço. Pois é. Então, pô, vai colocar a IA toda pra rodar no... Eu prefiro lá do que mergulhar no oceano, que eles estão fazendo isso também, né? Exato. Então, pô, lá é bem mais frio. É, bem mais frio e acho que polui menos também, porque acho que no oceano eu imagino que esses data centers submersos deve ter uma poluição, porque eles esquentam a água, né? Não, com certeza eles ferem o bioma, né? Deve ter uma interferência no bioma que acho que ainda não é muito pesquisada, porque agora foi a Oracle a primeira, né, que acho que mergulhou o data center na água. Mas agora está crescendo essa coisa de ter fazendas de data centers subaquáticas, né?
Mas no espaço é bom porque, tipo, não só é muito mais frio, mas também você Gelado. acessa direto a energia no sol, né? Então, Pô, roda tudo lá, Pô, cara. Então, uma boa. tem várias startups que estão levantando centenas de milhões É agora pra mesmo? fazer isso. Não sabia. Interessante isso. É recente isso? Dos últimos ano e meio. O ano, né? É porque, pô, hoje, cara, tá num ponto a inteligência artificial. Talvez eu esteja errado aqui, mas é que os pesquisadores estão concordando, né? Que, tipo, a inteligência artificial genérica, General Artificial Intelligence e tal, e a super inteligência artificial não é mais uma questão de pesquisa, é só uma questão de poder computacional, assim. Então, sei lá, eu acho que as pessoas estão subestimando o impacto que vai ter daqui a 20 anos, assim, com a velocidade que está acelerando a evolução de processamento de máquina e tal. Eu acho que tem empecilhos de desenvolvimento, né? Como aquela curva da Gartner, que eles sempre colocam, aquele gráfico que a Gartner coloca de desenvolvimento das tecnologias, Sim, né? sim, que é A curva do hype, né? que você faz assim. Isso. Eu acho Curva que logística chama. Exato. E se você olhar para aquilo, eu acho que hoje água e energia são impedidores de desenvolvimento. Eu acho que a computação quântica, que também está um pouco, deu uma parada, quer dizer, também por outras questões, a hora que isso daí... Não, você não viu do Microsoft esse ano? Não, Foi o maior não. breakthrough de computação quântica Isso da é história, verdade, lá dos qubits e tal. Isso. Então, mas acho que agora, mas daqui para frente muda, né? Daqui pra frente vai acelerar muito. Eu acho que aí isso tudo são elementos que, de fato, porque se você perceber, a linguagem neural, a aprendizagem de máquina e o deep learning, que é a aprendizagem profunda, que é o que o ChatGPT faz e tal, de certa maneira está se comoditizando, né? Assim, o que está fazendo diferença é a base de dados. Uma base de dados de qualidade vai te gerar um melhor, né? A engenharia em si do sistema, que eu acho que quanto mais engenheiros preparados, você vai ter sistemas mais robustos de camadas, né? E essas questões estruturais mesmo, né? De natureza e desenvolvimento da computação quântica e tal. Hoje o principal gargalo, assim, para a evolução da AI é a capacidade é a NVIDIA, na verdade, assim, a capacidade dela conseguir produzir placa e tal, tudo mais, e conseguir transformar, né? Exato. E criar. Felipe, a gente tá com tempo ainda, mano? Agora chegou a sua pergunta. Então, a hora da pergunta. Vamos pra pergunta final, então, cara. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui. E eu tô com medo, pô. Não, é bem tranquilo. Vocês são muito mais preparados. Cara, vocês são muito mais bem preparados que eu pra falar. Não, tá maluco, cara. Isso aqui foi uma aula pra mim. Pô, não, pra mim também, eu aprendi. Foi uma consultoria de graça. Vou levar isso pra Tangram. É sério, eu vou te comentar aqui nos bastidores. Cara, uma coisa que eu achei muito foda, cara, que você é muito bom de citar autores, cara. Mas eu... Parece muito mais inteligente, assim, quando você faz isso. Mas posso falar uma coisa? Isso daí é um vício que a academia me deu. Mas sabe por quê? Eu não citava ninguém. Aí a academia, quando você faz uma pesquisa científica, de verdade, você constrói seu conhecimento sob o conhecimento dos outros. Então eu me sinto muito culpado de citar uma coisa, sem citar quem, porque parece que eu que inventei. Então, e da coisa para quebrar o hype, isso é uma estratégia minha, Lei, para quebrar o hype da IA para os outros, eu trago dado científico. Porque eu não quero trazer dado do mercado e nem da mídia, porque acho que isso leva para outro lado. Então eu trago dado de pesquisa mesmo, de autor, porque acho que traz mais pro concreto. Não, e é legal só comentar aqui que eu já tava com uma mensagem pronta para mandar pro Ale. Eu mandar assim, Ale, quantos professores que o Alexandre lá citou durante o podcast que você não conhece? Não, mas daí... Porque eu não conheço, todos, porque aí tá ligado? Mas aí é bom que eu fico falando, eu tenho que conhecer esse cara. Não, e são coisas, olha... Eu tenho que conhecer esse cara agora. Eu tenho super resistência para ler coisa chata, eu sou um cara bem normal. Então o que eu citei aqui é legal de ler. Tecnologias da Inteligência, do Pierre Levy, que eu citei, cara, vocês vão pirar quando vocês lerem. É um livro do fim dos anos 90, mas vai entrar como uma luva. Sabe? Eu acho que são coisas interessantes. Porque sobre humanos, né? Os humanos não mudou muito o nosso hardware, não. Exatamente. Cara? Só mudou os mecanismos que a gente tem pra usar aí. Mas aí, o que eu queria te perguntar, cara, é o que mais te anima sobre o futuro da educação? Sabe, eu sou otimista. Pelo seguinte motivo. O meu pessimismo mora no meu lado jornalístico. Não. É que você falou assim, depois eu sou otimista. Eu falei, pô, eu não consigo ver nada de bom. Não, consigo ver muita coisa. Sabe por quê? Cara, eu trabalhei muito com jovem, né? Eu fui envelhecendo e fui trabalhando com jovens que ficavam na mesma idade. Eu trabalhei muito tempo com ensino médio.
né? Trabalhei 15 anos com ensino médio. Então eu ia envelhecendo e eu ia trabalhando com alunos de 15, 16 anos, cara. E uma coisa que a adolescência tem é o sonho, cara. É a perspectiva de mudar. Isso eu não peguei nenhuma geração que não tem isso. Eu acho. Então, assim, manter a curiosidade como uma coisa importante para mover a vida, que é uma coisa que eu procuro, me manter. Isso é um ponto fraco, tá contando, Felipe? Ponto fraco meu, porque eu me disperso muito rápido, porque eu sou curioso com tudo, mas é um ponto, mas eu acho importante. E ter uma geração de pessoas que acreditam em mudança, para mim é o que faz me acreditar, ser otimista. Eu, como jornalista, eu fui treinado para ser o cara mais pessimista do mundo, porque o jornalista vai ver o problema, vai ver. Por isso que eu não me dei muito bem, assim. Acho que quando eu comecei a trabalhar com educação e comunicação junto, eu comecei a mesclar um lado que, cara, eu diria assim, é imperativo você ser otimista se você trabalha com educação. Se você é um pessimista trabalhando com educação, cara, vai fazer outra coisa. É por isso que você está aqui. Exatamente. Porque aqui temos 3 pessoas que acreditam na mudança, na transformação. Claro. Veja, nada do que a gente falou aqui é distópico. Por princípio. Nada. Tudo pode ser utópico e positivo se bem desenvolvido. Tudo que a gente, a gente tá 1h30 falando aqui, sei lá quanto tempo. Tudo pode ser. Então, eu sou o cara que vai estar sempre conduzindo isso, pelo menos no que eu tiver alcance, para um olhar utópico e não distópico, né? Um olhar positivo. Eu acho que a gente vai para mim a BNCC é uma boa notícia. Para mim a IA na educação é uma boa notícia. Para mim a gente está discutindo isso aqui num podcast, que educação tem que se transformar, é uma boa notícia. A educação financeira ter chegado na escola como está chegando, que era uma coisa que as pessoas torciam o nariz também. É uma boa notícia. É uma ótima notícia. É uma ótima, inclusive quando é por Tangram. Mas assim... Vou colocar isso, hein? Pode colocar. Assim, ó, por Tangram. Agora, então, eu acho que o arranjo disso tudo, você tem que ter gente bem intencionada e bem preparada para fazer esse arranjo. Para desenvolver a política pública. Para pensar em todos. Né? A educação de excelência vai sempre existir, mas ela não pode ser para 3 pessoas. A gente tem 250 milhões de pessoas no Brasil, 50 milhões de pessoas na escola, 44 milhões de jovens na escola. Tem que ser para todos. Então, para mim, meu otimismo mora aí. É no sonho? É num sonho que tem um DNA de realizável. Não é na utopia total. Tudo que eu faço, eu sonho, mas eu vejo acontecer. Eu vejo que tem um caminho. Para mim é um caminho claro. Na minha cabeça é um caminho claro. Agora, se a gente vai seguir, é o nosso trabalho. Eu vejo a vereda clara, assim, de um caminho. Para mim, isso eu não tenho dúvida. Mas a dúvida é, vamos conseguir segui-la? Vamos fazer para conseguir. Vamos fazer. Rapaz, ou eu vou morrer tentando. Bonito isso, bonito. Adorei o papo. Obrigado, Alexandre. Imagina, é um prazer enorme estar com vocês, Pô, viu? Todo meu, cara, todo nosso. Né, cara? Não, eu adorei mesmo, vocês são demais. Pô, Obrigado. Valeu. Pô, obrigado você que assistiu até aqui. Pô, se você não curtiu, comentou e ativou o sininho, cara, você tá indo contra a educação do Brasil. Agora, segue a gente, segue o MSCast. Valeu, galera. Tchau, gente.